Ezequiel 37, a partir do verso 1, diz assim: A mão do Senhor veio sobre mim e me levou para fora no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar ao redor deles, e eis que era muitos num vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: Ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis, e eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós colocarei pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e quando eu contemplei, eis que os tendões e carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então me disse: profetiza ao vento, profetiza, ó filho do homem, e dize ao vento: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio dentro deles, e eles viveram e se levantaram sobre os seus pés um exército tão extremamente grande. Amém? Tome teu assento, em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar a respeito da urgente necessidade que temos de um grande avivamento. Esse texto que nós lemos retrata o povo de Israel, o seu estado espiritual, o seu estado de miséria, o quanto eles estavam mortos espiritualmente, o quanto eles estavam secos, e aqueles ossos representava, tipificava, era o reflexo daquele povo. Mas a verdade, queridos, que esses ossos secos, ou a visão de Ezequias, não apenas exemplifica o povo de Israel, mas exemplifica o tempo que nós estamos vivendo. E talvez está me representando, te representando e representando a igreja de Cristo no tempo atual que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para o cenário evangélico hoje, ou talvez quando nós olhamos para nós mesmos, nós vamos perceber ou analisar criteriosamente que nós não estamos orando como devemos orar, que nós não estamos buscando como devemos buscar, que nós não estamos nos envolvendo com Deus como devemos nos envolver. Nós temos dificuldade de orar, nós temos dificuldade de buscar a Deus, nós temos dificuldade de cultuar, nós temos dificuldade de adorar aquele que vive e reina para todo sempre. E quando nós analisamos a nossa própria vida, quando nós analisamos a igreja neste tempo, nós vamos perceber que se nós não conseguimos orar, é sinal de que nós estamos precisando de um avivamento. Se nós não conseguimos jejuar ou ter uma vida de consagração, é sinal de que nós estamos precisando de um avivamento.
Se nós temos dificuldade para meditar na palavra de Deus, para mergulhar nas Escrituras, é sinal de que nós estamos precisando de um avivamento. Quando nós olhamos para nós, talvez o retrato ou o diagnóstico que temos é que nós estamos como estes ossos secos mencionados em Ezequiel 37. Talvez quando nós olhamos para nós nos vemos como uma terra seca, estralada, sem vida. Talvez quando nós olhamos para nós nos vemos como uma planta sem água, com os galhos secos, sem beleza, com as folhas caídas, sem respirar, sem gerar sombra, sem gerar fruto. Estamos como um galho seco, estamos como ossos secos, estamos sem vida. Talvez esta seja a melhor imagem que nós temos da igreja evangélica atual. Talvez esta seja a melhor imagem que nós temos acerca de nós mesmos. Talvez quando nós olhamos para nós, não há brilho em nós. Quando nós nos olhamos no espelho, não existe em nós talvez o brilho da presença do Espírito de Deus. Quando as pessoas aí fora olham para mim, para você, quem sabe, talvez não existe, ou eles não enxergam o brilho da presença do Espírito Santo em nós. Não existe a beleza do Espírito em nós. Os cristãos de hoje não refletem a glória de Deus, não refletem o poder de Deus, não refletem a presença do Espírito Santo. A igreja que muitas vezes nós ouvimos falar no Brasil que está vivendo um avivamento, todavia é contestada esta fala pelo estilo de vida da própria igreja. Quem sabe você se vê como uma pessoa que não consegue mais buscar Deus? Há quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Há quanto tempo você não ora com aquele fervor? Há quanto tempo você não mergulha nas Escrituras? Há quanto tempo o teu coração não arde? Há quanto tempo você não chora diante de Deus? Há quanto tempo o teu coração não é rasgado? Quem sabe as coisas desta vida, quem sabe as coisas deste mundo assolou o teu coração, penetrou na tua alma e você tem vivido uma vida apática, anêmica, sem sabor, sem brilho, sem presença, sem a glória, sem o próprio Deus, e a tua vida não tem sentido, porque o único ser, a única pessoa que pode dar sentido à vida do homem é a poderosa presença do Espírito Santo. Quantas vezes dá o dia de culto e a gente não tem ânimo para vir para a igreja? Quantas vezes nós passamos o dia e sequer temos um momento de oração, um momento de qualidade de oração? Quanto tempo a nossa Bíblia fica na prateleira, pegando poeira, porque nós não temos a sede de beber desta fonte? Quantas vezes nós estamos cansados e sobrecarregados para Deus? Talvez o nosso dia não reflete a glória de Deus. Quantas vezes você tem andado cabisbaixo? Quantas vezes você tem andado desanimado? Quantas vezes quando você olha para si mesmo, você tem um diagnóstico de frieza espiritual, de distanciamento entre você e Deus. Esta é a verdade que muitos cristãos, muito embora não declaram, mas é uma verdade que há um distanciamento entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, e a vida vai sendo empurrada conforme dá. Então, diante destas circunstâncias, nós nos vemos como terra seca. Diante deste diagnóstico, nós nos vemos sem o brilho da presença do Espírito, sem o poder da presença do Espírito Santo em nós. Então, diante de tantas constatações, nós somos comparados a uma terra seca, a um vale de ossos secos. Esse vale de ossos secos não simboliza apenas o povo de Israel. Esse vale de ossos secos simboliza a mim e a você.
Esse vale de ossos secos simboliza a nossa vida, o nosso estado espiritual, o nosso relacionamento com Deus, a nossa casa, o nosso ministério, os nossos sonhos, os nossos planos. E nós vamos empurrando a vida conforme dá. E no dia que me der uma breve vontade, uma pouca vontade, eu vou para a igreja. E as coisas vão tomando conta do meu coração. Então, se eu não tenho prazer de estar neste lugar, é sinal de que eu estou precisando de um grande avivamento de Deus. É sinal de que o Espírito Santo precisa nos visitar. Eu quero te dizer uma coisa: hoje você veio aqui, hoje você está me ouvindo, hoje você está me vendo, porque Deus quer mandar o seu Espírito nos visitar. O Espírito de Deus, Ele vai nos visitar nesta noite. Ele vai te visitar, Ele vai visitar o teu coração, Ele vai ser derramado sobre você, e você receberá renovo, você receberá poder, você receberá a glória de Deus, e as escamas que trazem cegueira espiritual irão cair dos teus olhos. Se nós temos dificuldade de cultuar a Deus, é sinal de que nós precisamos de um renovo. É sinal de que nós precisamos de um avivamento. É sinal de que nós precisamos de um despertamento espiritual. Desperta, ó tu que dormes, como diz o apóstolo Paulo. Desperta, lá no livro de Efésios capítulo 5, verso 14. Por isso diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Talvez tudo que nós estamos precisando nesse instante, para que a nossa vida mude de verdade, é despertarmos dos mortos espirituais. É necessário que comece a se levantar pessoas cheias do Espírito Santo, cheias da glória de Deus, para incendiar uma nação, para incendiar um bairro, para incendiar uma igreja, um povo. Como está a tua vida de oração? Como está o teu relacionamento com Deus? Qual é a média do teu relacionamento com Deus? Qual o nível do teu relacionamento com Deus? Ou as coisas deste mundo e as coisas desta vida já secou o teu coração? Quem sabe o teu coração está empedrificado, endurecido, cético, anêmico, insensível, leproso. Porque nós não estamos sentindo a glória de Deus, nós não estamos sentindo o poder do Espírito, nós não estamos sentindo o fogo arder dentro de nós, o fogo arder dentro do nosso coração. Mas eu quero te dizer uma coisa: como um profeta e como boca de Deus, um fogo será aceso no teu coração a partir de hoje. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos, diante de tantas constatações, diante do estado espiritual em que nós nos encontramos, diante das enfermidades espirituais que temos, diante da sequidão espiritual em que nós estamos vivendo, nós precisamos da visitação, da glória de Deus, do derramamento do Espírito Santo, do poder de Deus em nossa vida. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é considerar o estado que nós estamos. É dizer: eu preciso de um renovo. Eu preciso de mudança na minha vida. Eu não posso continuar sendo quem eu estou sendo. Eu não posso aceitar a vida que eu estou levando. Eu não posso aceitar esse estado espiritual de degradação que eu estou vivendo. Eu não quero mais viver essa vida espiritual que eu estou vivendo. Eu não aceito mais esse distanciamento entre eu e Deus. Eu não aceito mais essa frieza espiritual que tem assolado o meu coração, que tem assolado a minha vida, que tem me mantido tão frio, que tem me mantido tão distante de Deus, tão insensível à voz e à presença do Espírito. Nós precisamos considerar isso. O apóstolo Paulo vai dizer algo muito profundo.
Em Efésios capítulo 5, verso 18, não embriagueis com vinho em que há dissolução, contenda, mas enchei-vos, está no imperativo, enchei-vos do Espírito Santo. Você, para encher-se do Espírito Santo, precisa considerar que está vazio dele e que precisa buscar esta presença. Mais do que tudo nesta vida, nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito de Deus. Aleluia! Hoje Deus quer encher pessoas nesta noite. Deus quer te encher, Deus quer derramar o Espírito dele sobre você, sobre o teu coração, sobre a tua vida. Os conflitos existenciais que nós enfrentamos e vivenciamos terão um fim quando a presença dele for derramada sobre nós. As circunstâncias difíceis que nós enfrentamos terão um fim quando a presença dele chegar. Eu quero te dizer que a presença dele está chegando para pessoas aqui. A presença do Espírito Santo maravilhoso, a presença daquele que era, que é e que há de vir. Hoje Deus marcou este lugar, Deus marcou esta hora, Deus marcou esta data para dizer: filha, derramarei, filho, derramarei do meu Espírito sobre você. É promessa minha para a tua vida, é promessa minha para você. Há um renovo de Deus chegando, há um vento soprando sobre nós, e nós precisamos dizer: Deus, vem, me enche, me transforma, eu viverei a plenitude do Senhor. Aleluia. Quando Abacuque ora, ele também tem um diagnóstico do estado espiritual do povo. Ele vai dizer lá em capítulo 3, verso 12: ouvi, Senhor, a tua voz e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Está na hora de homens, pastores, missionários começar a orar, dizendo: aviva a tua obra, Senhor. Desperta o teu povo, Senhor. Desperta mulheres, desperta homens, desperta jovens. Derrama do teu Espírito sobre casais, derrama do teu Espírito sobre famílias, derrama do teu Espírito sobre corações angustiados, depressivos. Derrama da tua glória. Hoje você só sai daqui do jeito que você entrou, se você quiser, porque Deus vai derramar, já começou a trazer visitação sobre você. Avivamento, queridos, é o novo de Deus para a nossa vida. Avivamento é o novo de Deus para você. Avivamento é a presença de Deus em você, dentro de você, através de você. Isso é avivamento. Não é Deus do lado de fora, é Deus do lado de dentro. Não é Deus na boca, é Deus no coração. Não é Deus distante, é Deus perto. Não é vida com Deus na perspectiva superficial e rasa, mas é vida com Deus na perspectiva profunda, reveladora e plena. Avivamento é a revelação da glória de Deus em você, em nós. Avivamento é a revelação da glória de Deus em cada um de nós. Aleluia. Avivamento é uma nova vida de Deus em você, é uma nova vida de Deus para você. É isso que nós precisamos entender. É algo novo de Deus que está chegando na sua vida. Diga: eu recebo. Diga: eu recebo. Eu recebo. Aleluia. Avivamento é a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Avivamento é a obra do Espírito Santo de Deus em mim, em você, em nós. Avivamento é a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Não é do homem para Deus, mas de Deus para o homem.
Não é de nós para Deus, mas de Deus para nós. Isso é avivamento e despertamento espiritual. Aleluia. Avivamento é a promessa de Deus para nós. Avivamento é a promessa de Deus para nós. Se não, vejamos Joel capítulo 2, verso 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e servas naqueles dias derramarei do meu espírito sobre todos. Derramarei do meu espírito sobre todos. Então, quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós, nós não continuamos mais os mesmos. Nós passamos a ter vida com Deus, nós passamos a ter vida em Deus, nós passamos a cultuar de maneira diferente, de maneira gloriosa. Nós entendemos as dimensões do Espírito e nós entendemos as revelações de Deus. Então nós andamos na rua cheio do Espírito Santo. Então nós andamos dentro de casa cheio do Espírito Santo. E nós passamos a olhar o outro com o olhar de Deus. Nós passamos a ter a vida do Espírito Santo de Deus em nós. A presença do Espírito Santo de Deus em nós faz toda a diferença. E faz a diferença que nós precisamos. A presença dEle. O derramamento do Espírito Santo. O derramamento da glória de Deus. Então a nossa vida muda. Aquele que não orava, passa a orar. Aquele que não tinha sede, passa a ter sede da presença. Aquele que não buscava, passa a buscar. Aquele que era apagado, anêmico, passa a andar com a cabeça erguida, passa a andar com o brilho do Espírito. A sua face tem brilho da presença, o seu coração tem fogo da presença, a sua vida tem a plenitude da presença. E você anda na rua pleno, você não tem medo, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. A presença do Espírito nos aproxima de Deus, traz Deus para dentro de nós, e nós passamos a ser templo do Espírito Santo, e passamos a viver a glória de Deus. Mas se você não consegue orar, queridos, se você não consegue buscar a face de Deus, se tudo na sua vida está como aquele tição apagado, está na hora de acender a chama. Está na hora de viver o novo de Deus. Está na hora de voltar a queimar. Está na hora de voltar a vibrar. Está na hora de voltar a ter alegria no espírito. Está na hora de voltar a ter gozo na alma, alegria no coração. Está na hora de vislumbrar aquilo que Deus tem para a sua vida. Está na hora de viver uma vida de intimidade com Deus. Está na hora da gente ser como Eliseu, aonde nós vamos passar pela rua e as pessoas dizem: eu vejo que aquela mulher, que aquele homem, que aquele jovem, que aquele pastor, que aquele missionário, que aquela missionária, que aquela serva é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Eu vejo Deus na vida dele, eu vejo a glória de Deus, a presença do Espírito Santo. Onde ele chega, a glória de Deus chega. Onde ele chega, nós sentimos a presença também de Deus. Porque nós passamos a ser portadores da presença de Deus. Nós passamos a ser portador do Espírito Santo de Deus. E o mundo, nós não olhamos mais para ele com olhar de aptidão, com desejo por ele, porque nós passamos a anseiar pelas coisas de Deus. Nós passamos a anseiar pelo céu. Eu quero te dizer que você que precisa de um renovo de Deus, é promessa de Deus para a tua vida. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ei, existe um Deus que renova o seu povo, existe um Deus que manda como palavra o Espírito dele sobre a nossa vida, existe um Deus que está disposto e liberou desde já a presença. Quando Jesus falou: eu vou, porque se eu não for, ele não virá. O Espírito Santo Consolador, ele estará em vós, eu enviarei ele, e é esse
esse Espírito que traz vida em nós, é esse Espírito Santo que traz a plenitude de Deus em nós. E não importa como você está aqui hoje, não importa como está a tua vida, tudo pode mudar e tudo vai mudar a partir deste derramamento do Espírito Santo na tua vida, a partir do derramamento da glória de Deus na tua vida, a partir do derramamento do Espírito Santo, do renovo, do operar, do agir, da glória de Deus. É por isso que eu gosto de cantar aquela canção: Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Então nós precisamos desejar, assim como uma criança deseja o leite materno, deseja a mãe, nós precisamos desejar a presença do Espírito. Você precisa dizer: eu não aceito mais o meu estado espiritual, eu não aceito mais viver da forma que eu estou vivendo, eu não aceito mais o distanciamento que eu estou tendo entre eu, que está tendo entre eu e Deus. Eu não aceito mais esta frieza, esse desânimo espiritual, essa mornidão espiritual. Eu não aceito mais a ausência de Deus, da ausência do Espírito. Eu não aceito mais viver sem Ele. Eu não aceito mais viver sem a presença do Espírito Santo. Eu não aceito mais viver sem Deus. Eu correrei para os braços do Senhor. Eu clamarei por sua presença, eu clamarei pela sua glória, eu clamarei pelo seu Espírito. Mulher, Deus te trouxe aqui para te renovar. Homem, Deus te trouxe aqui para renovar as tuas forças e trazer vida em você, trazer vida em você, assim como uma árvore que estava ali seca, na terra seca, mas ao cheiro das águas começa a brotar e uma nova vida surge ali. Aquilo que estava morto começa a receber vida do Espírito Santo e se levanta um novo homem. Aquele exército se levantou, um novo povo revigorado. Ei, queridos, é isso que Deus tem para a nossa vida, de levantar você, um novo homem, um novo jovem, uma nova mulher, uma nova pessoa, que dentro de casa glorifica a Deus, que na rua glorifica a Deus, e as pessoas talvez não vão entender a tamanha alegria e contentamento que haverá na tua alma, mas o Espírito Santo de Deus estará na sua vida todos os dias, do acordar ao dormir, do levantar ao deitar. Você vai desfrutar da presença, não numa perspectiva externa, mas numa perspectiva interna, e você verá que Ele estará contigo na cozinha, no quarto, na rua, no sofá, onde você estiver, a presença dEle será real na sua vida. Tudo que nós precisamos nesses dias é experimentar a visitação do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, os questionamentos que nós temos, as confusões e conflitos que nós temos, cairão por terra na medida que o Espírito Santo se instalar na nossa vida, ser derramado no nosso coração, ser derramado sobre nós. Nós não viveremos mais as confusões mentais, os conflitos existenciais, porque a Bíblia diz, como Jesus falou a Nicodemos: Nicodemos, Nicodemos, você não entende, o que você vive é uma religiosidade, é uma superficialidade, mas aqueles que são nascidos do Espírito, o vento sopra, não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai, e assim é aquele que é nascido do Espírito, ele não sabe, é Deus e o Espírito Santo que guia a sua vida. Meu amado, está na hora de nós nos levantarmos, está na hora de eu e você levantar a nossa vida e buscar a face do Senhor e viver aquilo que Deus tem verdadeiramente para nós, aproveitarmos aquilo que Deus tem e dizer: eu sou de Deus, porque quando esse Espírito Santo é derramado sobre nós, nós somos selados para a glória. Nós somos selados para a glória, nós somos selados para a glória, nós somos selados para a glória. Haverá o selo do Espírito Santo, porque quando ele desce sobre o povo, ele vai selando um por um, e naquele grande dia, os anjos de Deus, quando vier, encontrará o selo do Espírito Santo de Deus em mim e você, porque somos selados. Nós precisamos desta presença, nós precisamos deste renovo. Receba esta palavra no teu coração.